Ereste, Uma tem quanto coisa tempo ali que que eu... saiu do sistema, da igreja? Tem quanto tempo? Rapaz, eu vou te contar, eu fui criado dentro da igreja, mas quando eu me casei dentro do sistema religioso, entendeu? Ainda sem entender muita coisa, eu tinha assim uma ideia, porque na realidade eu era muito focado, eu não era muito focado na palavra, entendeu? Eu era mais focado em música, então eu era muito envolvido com a área da música. E, geralmente quem se envolve com música dentro de igrejas, dentro da religião, não esquenta muito com o negócio de pregação e tal. Mas aí um dia, quando eu fiz uns 22 anos, eu me lembro muito bem, não, eu estava com uns 24 anos. Aí passou um cara assim na calçada da igreja, fazendo caminhada, e ele começou a conversar com o pastor da igreja que eu congregava, né? Aí, do nada, os caras começaram a discutir. Aí eu não entendi por que daquela discussão, entendeu? Hum. Aí eu fui saber que o cara que estava discutindo com o cara, que estava discutindo com o pastor da igreja que eu congregava, ele era um cara da graça. Internacional da Aí eu Graça. fui que. Oi? Da Internacional da Graça? Não, que Internacional da Graça, pô. Essa Igreja Internacional da Graça não tem nada de graça, não, pô. É uma Assembleia Universal misturada, não tem nada a ver. Hum. A doutrina da graça ela é diferente. Eu fui saber, pô, que igreja é essa aí? Que doutrina é essa? Eu fui procurar saber o que era, entendeu? Na realidade, é uma doutrina que ela estuda o lado místico das cartas paulinas. Aí eu fui procurar saber, aí eu comecei a ter o primeiro contato com eles, fui procurar saber se tratava. Aí um dia eu fui numa reunião, eles começaram a me explicar, ó, é assim, eles foram me explicando passo a passo. Só que eu fui entendendo aos poucos, aí eles foram mandando material para mim, foram mandando material, até que um dia eu ouvi uma mensagem do cara que foi o primeiro, entendeu? Quando eu ouvi a mensagem desse cara que foi o primeiro, que começou com todo esse movimento aí, eu falei assim, cara, pô, não tem como, mano. O cara é um monstro pregando, entendeu? O cara, uma simplicidade, mas o cara me fez entender coisas que eu nunca tinha entendido, entendeu? Por quê? Veja bem, é igual a questão do. Hoje eu tava ouvindo os preteristas. Eu ouço os caras, mas eu não subo nas lives deles e nem vou rebater eles. Por quê? É, existe uma promessa nas cartas de Paulo Ele disse que que não tem no mais, não. futuro. Já aconteceu tudo. Quê? O preterista total falou que já aconteceu tudo. Não tem É, mais nada. eu sei. Só que veja bem uma coisa: se tivesse realmente acontecido tudo, e tem um problema. Paulo fala que quando a apostasia fosse tirada, Paulo fala que nós teríamos um só pastor e nós seríamos apenas um só rebanho. Já começa por aí. E Paulo fala: haverá um só pastor, um só rebanho. Então, é, não se cumpriu tudo, por quê? Porque o sistema religioso ainda está de pé e as igrejas estão divididas.
entendeu? As igrejas, para tudo se cumprir, é necessário que haja uma unidade universal. E eu vou te falar que esse trabalho da unidade universal, ele já existe desde 1974. Só que ele está caminhando com passos curtos, entendeu? Interessante. Devagar. Qual é o versículo que fala que as tribos têm que se juntar? Juntar todas as 12 tribos. Qual é o Não, versículo? é nas cartas de Paulo, Paulo fala. E Paulo fala o seguinte, que apareceria um personagem na história que seria uma ferramenta para que isso acontecesse. Só que esse cara que vai aparecer, ele teria que falar segundo aquilo que Paulo escreveu. Ele não pode sair da ideologia paulina. Aí a pessoa pergunta assim, mas como é que eu vou acreditar em Paulo? Eu acredito em Paulo pelo seu pragmatismo. Paulo é um homem pragmático. Em que sentido? Ele é pragmático no sentido dele conseguir falar de coisas que aconteceriam depois da morte dele e realmente aconteceram. Você Entendeu? acredita, Existe cara, que trecho. eu não me espelho herege em nenhum discípulo, nem apóstolo. Eu não me espelho em nenhum, cara. Não, e Muito, não pode. muito foco meu é Cristo. Eu não falo, até quando eu vou, me deu uma oportunidade na igreja. Eu não gosto de citar nenhum deles. Paulo, Davi, Moisés, Abraão. Nenhum, cara, nenhum. Ô Um Jorge, que deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus ele disse para os seus discípulos o seguinte: a palavra está na tua boca e no teu coração. O que você entende a respeito disso? que a palavra é Cristo. E Cristo vive em Não, mim. isso aí não é resposta. Isso aí não é resposta. Se Não, a você. palavra é Cristo, veja É, bem, a palavra é Cristo e você considera a Bíblia maldita, não. mas a palavra não é Cristo? É. E a Bíblia é maldita? Veja bem, olha só. Se a palavra é Cristo e Cristo não está dentro da Bíblia, Cristo não tem nada a ver com a Bíblia. Rapaz, porque quando a Porque gente veja fala, bem, olha só, Jorge, entenda uma coisa. Jesus é um, né? E Deixa eu Cristo é só te outro, não é falar uma verdade? coisa. Não, vou me calar, você pode falar. Ó, Cristo é Espírito. E Isso. Paulo fala que o Espírito não está mais no papel. Tá Pode bom, falar. então. Tá bom, então vamos lá. Quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus é um, Cristo é outro, é o Espírito. A Bíblia, em toda a Bíblia, fala sobre o Espírito. Como ela não está no papel? Eu lhe pergunto. Porque a gente fala no Pai, que é o Criador, está na Bíblia. O Espírito, ele está tanto no Velho Testamento como no Novo. Entendeu? Jesus, a gente vai ver que ele foi mais para o Novo Testamento, né? Mas para aqueles que creem que Jesus é o Cristo, é o próprio Deus, então ele está desde o Velho Testamento como no Novo. Quando a gente fala sobre isso, herege, isso é fé e entendimento. Só que você tem um entendimento e eu tenho outro. Eu acredito em algo que você não acredita. Você acredita em algo que eu não acredito. Se eu errar, você me corrige. O Cristo não é o Jesus. A gente fala Jesus Cristo.
Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne, no meu entendimento, entendeu? Já o TJ, da Testemunho de Jeová, não acredita que Jesus é o Deus. Eu respeito. É entendimento, cara. Por exemplo, eu gosto de me reunir. Você é contra reunião em Cristo, que é a igreja, né? Casa para fora. Não, não sou contra se reunir, não, Jorge. Mas eu vejo aí quando o Monza se junta com você, o Monza, Não, eu cara. sou contra você. Veja bem, eu sou contra você ir. Você pode ir até em uma casa, ou você pode ir até numa praça, mas você se juntou para fazer liturgia, aí eu sou contra. Tu quer Porque veja liturgia para bem, você? olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo aquilo que você faz com a tua carne para se achegar a um Criador, você, toda vez que você faz isso, eu vou fazer um jejum para eu poder me purificar. O que que você está fazendo? Primeiro que você está negando o sacrifício do Filho do Criador, do Filho de Deus, porque o sacrifício dele foi suficiente para te purificar. Quando você erra, você não erra com Deus, você erra com o teu próximo. O erro que você cometer com o teu próximo, esse erro você deve pedir perdão e se desculpar com o seu próximo, não com o Criador, porque o Criador, ele não te conhece na carne, entendeu? Então, a respeito da palavra, veja bem uma coisa. Você não precisa da Bíblia para você poder entender o Criador. Você não precisa da Bíblia. Por quê? Você precisa apenas, você precisa apenas de um conselho que Paulo, de uma sugestão que Paulo deu para aqueles que o ouviam. Agora Andai, você se olha só, atrapalhou calma aí, todinho aí. só um minuto que eu já vou terminar. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você entender o que é andar em espírito, você não precisa de Bíblia. Pronto, vamos lá. Posso falar? Pode. Cara, você é inteligente pra caramba, mas agora você deu uma fora, uma cagada fora. Primeiro, você falou que não precisa da Bíblia para ter Deus. Como uma pessoa conhece o Evangelho, conhece a história de Deus e de Jesus, se não for através da Bíblia? Primeiro fato. Segundo, você citou Paulo. Quem seria Paulo se não tivesse as escrituras? Para mim saber a história de Paulo. Então, herege, a Bíblia, cara, é um conjunto de livros pequenos que contém a palavra de Deus. A Bíblia é onde te leva a tua fé. Porque eu e você não conhecemos Deus, não andamos com Jesus. Foi através das escrituras, que é a Bíblia que você diz que nós não precisa, que hoje você sabe o que você sabe. Tudo isso aí, herege, só é fé, cara. O bom de tudo isso, que nos 613 mandamentos, inclusive com os 10, e no resumo desses 10 mandamentos, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eu guardei um só. Você conhece minha história. Amor, cara. Cara, quando tu começava a falar, para quem é cristão, você não é bom, você não é de acordo com os cristãos. Indiretamente, porque quando tu fala numa live para um cristão que a gente não deve mais estar se reunindo dentro da igreja, então, cara, a igreja eu sei que somos nós. Ali é um local onde simplesmente a gente, para não ir para debaixo do sol, nem chuva, a gente se reúne, pode ser até tua casa, cara. Tem coisa que eu concordo com você, cara. Eu sou contra o sistema corrupto religioso, herege. Eu não sou a favor, cara. E outra, eu nunca vivi preso dentro do sistema religioso. Nada me prende, cara. Se tu souber um pouco da minha vida, da minha coragem. Eu tenho um cara que eu não tenho estudo e eu cheguei onde eu cheguei.
Porque eu sou um cara determinado, cara. Ninguém me leva para lugar nenhum. Eu vou com minhas próprias Leva pernas. sim. Leva sim. Boa noite, Jorge. Fala, herege. Ô moço, boa Não, já noite. prestou. Agora quem Calma chegou aí, só ali? um minuto, Jorge. Veja bem. Olha meu herege Ô aí, ó. moça, Monza. vamos falar em andar no espírito, para ver se o Jorge consegue entender. Andar no espírito. Você precisa da Bíblia para poder andar no espírito, moço? Negativo, nem uso. Entendeu? No Velho Testamento, A na gente lei, pode até ler a Bíblia, né, moço? a gente examina. Examina, mas Examina porque é o seguinte: por que a gente examina? Porque o melhor remédio para veneno de cobra é o próprio veneno da cobra. Como os líderes religiosos usam a Bíblia para enganar vocês, a gente usa para examinar para ver se aquilo ali está certo. Agora, por exemplo, os profetas antigamente não andavam com Bíblia embaixo do braço. Eles sabiam que tínhamos um Criador. Assim como a gente acredita também, eu e o Herege, que tem um Criador. E antigamente eles viam que quando eles estavam indo para o templo, era um Deus falso, era um Deus que enganava as pessoas por causa do dinheiro, CNPJ, cara. Ali é um CNPJ. Então, Jeremias repreendeu esses caras. Jeremias tomou um pau do próprio pai, porque o pai era líder religioso, e ele sendo filho de um líder religioso, ele pulou fora. Aí o pai mandou dar uma coça nele, entendeu? Fora outros profetas aí da antiguidade. Isso na lei já. Você vê que desde o começo do ser humano, desde o começo da criação humana, sempre foi na graça, no espírito, cara. Nunca foi através de templos. Nós somos o templo. Se você é o templo, para que você vai de um templo de pedra, cara? E por O que que templo, você mora, moça, dentro de um templo? veja bem, eu moro dentro de um tijolo aqui, mas eu não pratico religiosidade. Eu Não, não faço você, liturgias. você tem a Ô, Bíblia na sua Jorge, cabeça 24 horas, Jorge, moça. tenho, cara. A palavra está em mim. Eu não preciso de Então, Bíblia. qual é a Ô, diferença? Só por causa Jorge, que abriram um Jorge, você, CNPJ, só isso, cara. É o Jorge, governo que você, obriga, moça. Jorge, você mora em uma casa de tijolo. Você, O você templo. trabalha, você trabalha em um local de tijolo também. Isso. Mas só que os seus lugares que você frequenta, no caso, sua casa e o seu emprego, vocês estão lá trabalhando, não estão praticando iniquidade e religiosidade. Vocês não fazem liturgia. Agora o templo de pedra, vocês vão para fazer liturgia. E o próprio Jesus condenou isso, cara. Que vocês ali vão praticar liturgias, vão chamar demônios mortos. Por isso que o templo é amaldiçoado. Entendeu? A questão da prosperidade, se você trabalhar, você tem seu dinheiro, cara. Agora, se De- você vai atrás de barganhar com o Criador, já era, cara. Tá perdido porque o Criador não é barganha, não. Você querer dar 10 para ganhar 1.000, você não sabe o buraco que você está se metendo. Mas, Ô, cada um, Jorge, cada um. deixa eu te falar uma coisa, Jorge. Você, o que você entende da parábola das 10 virgens? Cara, a história de cada versículo, quando você fala da Bíblia, Não, das porque 10 deixa eu te falar, virgens, eu vou Jorge, falar se a a você, gente peraí. conseguir fazer você entender Não a vai, não parábola das vai. Se 10 vocês virgens, passar comigo aqui um ano falando, tu e o Monza, vocês não mudam meu pensamento nenhuma vírgula. mas vamos lá, Jorge, Uma deixa eu te vírgula, explicar sabe uma por coisa. quê? Olha só, Se eu vou brincar, eu tenho tentar te idade mais do que explicar, vocês e tenho experiência. mas eu vou soltar, Eu calma sei do aí, que eu eu vou quero. soltar o conhecimento para você O seu e você conhecimento. vai fazer Da o que Bíblia, você não. quiser com o conhecimento. Calma Isso. aí, só um minuto. Ó, as 10 virgens, veja bem, 5 virgens são imprudentes e 5 virgens são prudentes. As 5 virgens imprudentes, quem são? É você mesmo. E as 5 virgens prudentes, quem são? Também é você. Só que veja bem, é a sua dualidade.
é o seu lado carnal e o seu lado espiritual. Veja bem, as 5 virgens imprudentes são os seus 5 sentidos humanos: o tato, o paladar, o olfato, a audição, entendeu? E os seus 5 sentidos, e a visão, e os seus 5 sentidos prudentes são os seus 5 sentidos espirituais. Agora, todos eles estão relacionados ao espírito. A visão espiritual, o paladar espiritual, a audição espiritual, o tato espiritual e a visão espiritual. Visão, tato, paladar, audição e olfato espiritual. São os seus 5 sentidos espirituais. No final da parábola, o noivo fala o que para as virgens imprudentes? Vocês não vão entrar nas boldas. Por quê? Porque eu nunca vos conheci. O Criador, o Pai, ele não nos conhece em carne, porque a nossa carne, ela é diabólica. Ela vem de Adão. A nossa carne, ela é diabólica, ela vem de Adão. Adão era o próprio diabo, entendeu? O capeta. E aí o que acontece? Veja bem, o relacionamento que o Pai tem hoje com nós não é através da carne, é através do Espírito. Então tudo aquilo que você faz na carne não interessa para Deus, entendeu? Agora, veja bem, o fruto do Espírito que Paulo nos ensina é amor, paz, longanimidade e bondade. Por exemplo, se você andar no Espírito, tiver um entendimento, ouvir no Espírito, ver no Espírito, sentir no Espírito, cheirar no Espírito, comer a comida espiritual no Espírito, isso vai produzir em você o quê? Paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Mas para isso você precisa entender o que é Espírito, porque Paulo fala assim, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, você é um Espírito, você não é carne. E quando você olhar para o teu irmão, veja ele em Espírito e não em carne. E aí você vai começar a entender o amor que o Pai tem por nós, entendeu? Porque o Pai não nos vê em carne. Aí você vai olhar para um mendigo, para um cracudo na rua, para um viciado, para um bêbado e vai falar, esse cara ali é filho do Pai. Ele é filho igual eu sou filho. Ele é igualzinho a mim. O meu chip não está funcionando, não sei porquê. Herege, não tem como o espírito fazer morada e visitar se não tiver a carne, o corpo. Não fazei a vontade da carne. Agora, meu irmão, nós somos morada do Espírito Santo, herege. Cuida do teu corpo, meu irmão. Teu corpo é morada do Espírito Santo. Deus habita dentro de cada um de nós, meu irmão. Não tem como ter um ser humano se não tiver corpo, meu irmão. Agora, quando a gente fala o corpo é importante para nós, Jorge. Meu irmão, mas a carne para nada presta, Jorge. Rapaz, se ele não prestasse, então toca fogo na tua, homem, pelo amor de Deus, homem. Não, Jorge, você não tá. Veja bem, nós cuidamos da nossa carne, Jorge. Vocês falam no espírito, não somos negligentes com a nossa carne. Vocês falam no espírito e desprezam a carne, meu irmão. O que não é bom é o prazer da carne, cara, mas a carne não tem nada a ver, rapaz. Nós somos morada do Espírito Santo, moça. Rapaz, quem foi que Deus vai celebrar em vocês, bicho? Vocês estão doentes, cara, tem que se tratar, meu irmão. Nem todo mundo irá aceitar a palavra, Marcinho. Tá doente, meu Deus. O Jorge já passou. Mata a fé dos outros, cara. Jorge já passou dos 50. O veneno da religião já tomou conta do corpo dele. Ô, Monza, o que é religião? Agora o que resta aí agora pro Jorge. Não, você não me respondeu. O que é religião? Vou ver se você é sabido agora. O que é religião? Sim. A gente acabou de falar. É o que a gente acabou de falar agora. Não, deixa ele responder. O que é o significado da palavra religião? Pronto, pergunta melhor, vamos. Vocês já que são estudados,
Eu vou dar uma surra nos dois agora, bora. Ó, Vou pegar uma cinta para dar uma lapada nos dois, vamos. calma, irmão, calma. Ó, veja bem. Não, A não religião. gagueje, não. O que é a palavra, significa a palavra Calma, eu tô religião? querendo responder, você não deixa. Então, bora. A religião te ensina que a palavra religião vem de religar, No mas latim. na verdade ela vem de desligar o ser humano com o Pelo Criador. amor de Deus, vai esculhambar o significado. Pera aí, Eu vou deixa eu falar. dormir, cara. Não, você já falou merda? A verdadeira religião pura e imaculada, cara, é ajudar os crentes, os católicos e os judeus. Pronto, deixa eu lhe Porque ensinar. os Você vou. crentes, Não, agora deixa eu porque falar. os, Se eu não souber porque os responder, eu vou crentes, ensinar. calma, Peraí. irmão, os crentes eles são mortos, eles são órfãos que não têm pai, ele tem Senhor. Os católicos são casados com deuses mortos, que é Maria, Olha, meu Antônia, Deus, é cada Aparecida. conversa. E judeu é estrangeiro, porque só chega nas lives para falar Xeberê, Xabará, Mitivai, é tudo estrangeiro. Então, cara, a gente está aqui para Boa noite, Leandro. Tudo bem, mais meu de querido? mortos, cara. Boa noite, amado. Boa Boa noite. noite, né? Pronto, deixa eu explicar para você o que é o significado da palavra religião. A palavra religião no latim vem de religares, arrancado Tô para dizendo, fora. Márcio, que ele ia falar. Presta atenção. Religião, religar a um ser, a um Criador todo-poderoso, que deve respeito e obediência. Então, eu sou religioso, que eu me religuei a um ser. Entendeu? Agora, o sistema corrupto da religião é outra coisa mais grave que religião é religar. E outra coisa, ninguém é escravo e preso do sistema religioso, só se ele for pequeno no pensamento e burro. Eu simplesmente, eu gosto de estar Não junto tem mais jeito, e não. Aí reunir, agora cara, foi, espera onde ele eu, morrer e o Cristo falar: afasta-se de mim, maldito, que eu não te conheço. ele vai dizer isso, ele vai dizer para esses que andam matando os outros na fé igual a você e o herege. Vai tá Você fala certo. tanto de Cristo e você mata o povo que crê em Cristo, que se reúne, porque ele diz, ó, tão bom como o livro de Salmos, você sabe o versículo. Monza, Tão bom que esteja Monza, Aí já não resta como é que a mais, cara, gente já vai passou- dar, Monza, já como é que a passou de gente vai dar 60. os outros, como é que a gente vai compartilhar com o Jorge as coisas que a gente aprende, Não, a quero nada, disciplina tá repreendido. angelical, Não adianta, cara. Ele já está envenenado pela religião. Entendeu? Envenenado como? O cara anjos num em coração, vasos de barro. um cara num coração bom, que se reúne com a família, com as pessoas que se gostam, para Aí já falar não de tem mais jeito, Cristo, Marcinho. que não tem Aí eu ódio no lavo as mãos. coração. Aí agora só resta lavar as mãos, viu? Não Deixa- pode. Ô, Leandro, você quer falar alguma coisa, Leandro? Você Fala, pediu pra Leandro. subir? Leandro, cuidado, são dois hereges, viu, Leandro? Amados. Mas eu cheguei agora há pouco, não sei bem, né, que os irmãos estavam conversando aí, né, mas que eu pude entender um pouquinho, né, que a Bíblia, né, irmãos, ela nos esclarece todas as coisas, né, e o próprio Senhor, ele disse que ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de contenda, né, e a Bíblia diz que os dele não serão confundidos e nem serão enganados, né, amados? Falou E o tudo. Senhor deixou muitos sinais para nós, né, irmãos? No céu e na terra. E como ele falou que a religião iria se multiplicar. E eu quero dizer aqui para os meus amados irmãos que o Senhor, o Salvador, ele não é religião, ele é salvação. Religião, irmãos, eu creio assim que é mais coisa de homem. Aleluia. Tem vários, só no nosso Brasil há milhões e milhões de religiões, né? Mas o próprio Senhor, ele diz o que é, se alguém se diz ser religioso, aí o que foi que ele disse, né? Aleluia, lá para a carta de Timóteo, estava falando, se não me falha a memória, ele falou que a religião pura e imaculada, né? É ajudar o seu próximo, a viúva, Os órfãos, diversos, né? necessitados. Então, é isso mesmo, amado. Então, hoje, irmãos, é tão difícil a gente falar até mesmo a palavra de Deus, porque cada um tem seu próprio entendimento e não é bem assim, né? Nós não temos que ter o nosso entendimento, temos que ter o discernimento, né? Discernimento que vem da parte do Espírito Santo. E Deus, tudo que ele faz é perfeito, né? Tá bom, irmãos? Continue aí, que eu quero estar ouvindo os amados irmãos, amém?
É isso, meu irmão. Esse é o verdadeiro evangelho. É ajudar as viúvas, os órfãos, necessitados, e falar do verdadeiro, a palavra de Jesus Deus. falou que ia voltar quando? Que vocês estão até hoje esperando. Que ele fala em Hebreus que vocês não me vereis mais. Certo? E eu lhe falo em Quando 12 não? versículos ele dizendo que vai voltar. Certo. Mas ele fala que vocês não me vereis mais. Agora sim, pro lado espiritual, qual é o ano que ele falou que viria? Jesus disse que quando ele vem como ladrão, não avisa nem o dia nem a hora. Ele não Mas falou. ele deu uma chave de entendimento lá com a passagem do bom samaritano. Só que Paulo fala, primeiro é necessário que venha a apostasia. Após me ver alguma coisa, querer pegar, querer... É igual, por exemplo, o Jorge católico. Você tem que ir lá na procissão, pegar naquela estátua de gesso, você tem que tatar o tato. Então é necessário que venha a apostasia primeiro. Mas ele deu uma chave de entendimento falando dos 2000 anos. Depois de 2000 anos, viria os malucos que ia ressuscitar vocês. E agora a hora está chegando, mas vocês não querem dar ouvido, querem dar ouvido à religião, ao sistema religioso maldito que mata vocês e desliga vocês do Criador com essa religião. Religião nenhuma presta, cara. Só há um caminho, não tem dois caminhos nem três caminhos. Vocês têm que entender o que Jesus O caminho é ele Cristo. falou para os líderes religiosos: vocês me matarão para viver da minha herança. Mas a verdade, quem é o verdadeiro cristão? O que está do lado de fora dos templos, o que está do lado de fora da religião. O Agora, Monza, você quer ficar? veja bem, a religião ela é tão maldita que ela enganou as pessoas colocando na boca das pessoas assim, ó, o caminho é Cristo. Olha a A maldição que eles maldade. botaram. Olha a maldade deles. O caminho é Cristo. O caminho é o O caminho é o Espírito. Espírito. O O Espírito. caminho O é próprio o Jesus falou que o Espírito, não caminho é o Cristo. Espírito. A religião é tão maldosa, cara, que escondeu a verdade das pessoas. O caminho não é Cristo. O caminho é o Espírito, irmão. Entendeu? Se você não tiver essa visão de que o caminho é o Espírito e de que o caminho é Cristo, aí você vai ficar seguindo um Deus morto, cara. Você vai tentar encontrar um Deus morto, entendeu? Agora vai explicar isso para os cadáveres da religião. Eles não entendem que é o Espírito. E todos eles têm o Espírito, só que está adormecido, né? Por isso que Paulo fala, desperta tu que dorme, está dormindo até tarde. Ô, irmão, o senhor me permite falar algo, irmão? Por favor. É difícil. Oi? Fale, pode falar, irmão. Irmão, aqui onde eu tô, não tem como eu pegar uma Bíblia. Vocês têm alguma Bíblia aí? Mas essa Bíblia que tu usa tá mexida, irmão. Pode falar de cabeça aí. Tá, olha. Então, o senhor disse que tá mexida, né? Tá bom. Eu entendo e respeito a sua Tá opinião, tá adulterado, bom? irmão. Tudo foi adulterado. Ó, Tá, a Torá e a Taná dos judeus está adulterada. Fala aí, pode falar. tá. Deixa eu te falar. O senhor respeite sua opinião, entendeu? Sua decisão. Nós temos o direito de escolha, né? Tá. Deixa eu lhe falar algo. Lá no Evangelho, João, capítulo 14, do versículo 1, ele vem falando a respeito, dando ensinamento para os seus discípulos, louvado seja Deus, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai se não fosse por intermédio de Jesus. De que forma? Se não tiver confissão, arrependimento, não tem como chegar até o Pai, né? Primeiro tem que ser intermédio de Jesus. E hoje, irmãos, como hoje eu falei, vi um debate que a Bíblia não é para ser debatida, discutida, pelo contrário, senão ela não vai nos edificar, né? Porque como Paulo, também como o senhor agora citou, Paulo, como ele falou para Timóteo, né, que sobre genealogias que são intermináveis, né, que mais causa contenda do que edificação de Deus. E o que o Senhor quer da minha e da sua vida? Ele quer que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, como ele próprio disse sobre a sua palavra,
conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Então, se, como Paulo também disse, que o evangelho é poder de Cristo, né? O evangelho é poder e autoridade, mas só é poder e autoridade para aqueles que o recebem, né? Para aqueles que têm. Então, irmãos, eu respeito o que o Senhor fala, mas o Senhor está um pouquinho equivocado aí, entendeu, irmão? Só um pouquinho equivocado aí no texto aí, porque o Senhor, irmão, ele é o único meio de salvação para nossas vidas. Como o Senhor falou, há muitas religião, carne, entendeu? O que foi que o próprio Senhor disse lá na carta, lá em Romanos, Paulo também falando aos Romanos, que a carne não pode agradar a Deus. Como é isto? O que foi que o Senhor disse também lá no Evangelho de João, capítulo 3, para Nicodemos? Nicodemos, quem é carne, quem é espírito, é espírito. Não é verdade? Jesus falando. Tá. E quando ele falou aqui para os romanos, louvado seja Deus, ele estava falando que com a nossa boca, aleluia, nós confessamos e cremos com o coração. Se crer, confessa com a boca, crê com o coração e se for batizado será salvo. É o que o Senhor diz lá, né? Então, hoje a religião, irmão, se tornou algo, até mesmo, vamos dizer assim, lucrativo, vamos dizer desta forma. Lucrativo. Deixa eu só te falar um negócio. Você está costurando tarrafa agora, porque você começou em João, depois você pulou para Romanos, depois pulou para Efésios. Só versos isolados. E são versos que a gente conhece. Que a verdadeira Bíblia, a verdadeira está dentro de cada ser humano. A palavra está dentro de cada ser humano. Verdade. Entendeu? Então você não precisa de Bíblia porque você já é a Bíblia, cara. Só que você... Somos a carta, né? Agora, para você ganhar essa armadura, você tem que pular fora daí, povo meu, dos templos. Porque as pessoas, quando lê a Bíblia, acham que Jesus está participando de culto, liturgias religiosas, mas não, ele está tirando as pessoas do templo, cara. Entendeu? Então... entendi, irmão. Olha, mas deixa eu só lhe explicar aqui algo, tá? Olha só. A Igreja de Cristo, irmão, ela não nasceu, o senhor tá certo, a Igreja de Cristo, ela não nasceu em quatro paredes, entendeu? E hoje o povo, irmão, eles estão, sabe, como o Paulo disse, num sono da indolência, desperta tu que dorme, né? E Cristo vai te esclarecer o que ele tem, né, conosco. Então, hoje as pessoas estão, para falar a verdade, irmão, estão como Jesus falando naquela época, Deus, né, falando para Ezequiel, o vale de ossos secos, né? O povo estão, irmão, só misericórdia, porque sabemos que também é uma reta final, entendeu, irmão? E eu não estou costurando como o Senhor falou, entendeu, irmão? Eu acredito, a Bíblia diz que todas as coisas, né, são possíveis para aquele que nele crê. Se eu não acreditar, irmão, salvação é pela fé. Se eu não acreditar, o que foi que o próprio Senhor disse? Que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E nós acreditamos no poder da palavra dele. O crer vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. Eu sei que o Senhor é um homem entendido, é um homem sábio na palavra, mas só que, irmão, deixa eu lhe falar algo. Quando ele falou que... Tá. O Senhor falou que... Oi, irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Pelo ouvir da palavra de Deus. Não é você ouvir um pastor falando, um padre falando. É você ouvir a voz do Criador dentro de você. Entendeu? Por isso que Jesus falou assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. O Espírito diz à igreja, né? Os religiosos deram risada de Jesus. Porque eles falam, os líderes religiosos falaram, mas todo mundo tem uma orelha. Ele falou, todo mundo tem uma orelha, com certeza. Mas ouvidos espirituais são bem pouquinhos, poucas pessoas se salvam. Verdade. Então, irmão, se você olhar em João 8,59, só porque Jesus falou o seguinte, quando ia começar o culto deles, o culto do líder religioso, e o culto, Jesus era o culto era racional, na mente. Ele falou, vocês têm por pai, vocês religiosos têm por pai o diabo, o pastor, o padre, que nunca se firmaram na verdade por amor ao dinheiro. Eles não falam da palavra verdadeira, por amor ao dinheiro. Então vocês têm por pai o diabo. Só por causa dessa fala aí, em João 8,59, ele teve que sair de fininho de dentro do templo para não ser apedrejado antes da hora.
Verdade. Então, não estou te falando de você não crer em Jesus. Só que você tem que crer em Jesus do lado de fora, irmão. Porque se você estiver do lado de dentro dos templos, vocês vão sobrar na caminhada. Entendeu? Não Tá. é. Agora, se você quer crer em Jesus, crê em Jesus. Mas Pois do lado é, de fora. Do lado de fora, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo verdade. perfeito do Espírito. Você já tem o Espírito Santo, porque sobre toda a carne foi soprado o Espírito. Então, cara, eu não vou buscar o Espírito somente naquela hora ali, dentro de um templo. Não. Ele já está dentro de você agora, dentro de sua casa, você com sua família, entendeu? O Espírito já está em você. Então, quando você vai no templo de pedra, o próprio Messias falou que é prostituição do Espírito. Por isso que ele fala que as prostitutas da carne vai entrar primeiro no reino e os prostitutos do Espírito não vai entrar. Porque os líderes religiosos fecham o reino dos céus para os homens. Eles não Ô, entram e não moço, deixam de entrar. eles Fala. fecham assim, ó. Venha para o templo para você ser abençoado. Como é que você vai para o templo para ser abençoado se você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos? Como é que o líder religioso, ele está pisando no sangue do filho? Tá É, fazendo vitupério, né? Oi? olha, pois é, Tá tá. fazendo vitupério. Tá fazendo vitupério, pisando no É, sangue tá de Cristo. fazendo virtupério, Irmão, entendeu? posso falar, irmão, por favor? Pode. Fale. Ah, eu acho assim, irmão, não é porque um erra, o outro erra, que todos, não posso generalizar tudo, né? Então, como lá atrás também, né? Os fariseus, quem matou Jesus, como o senhor falou, quem crucificou Jesus foi os religiosos. Tá, tudo bem, tá Mas assim. o Leandro, Oi. calma aí, Leandro. Tu falou uma coisa aí que logo na sua fala, quando você começou a falar novamente, você falou uma coisa aí que você pode generalizar se você tiver a capacidade de analisar o que a pessoa pensa. Veja bem, quer ver uma coisa? Ó? Olha lá. Leandro, Oi. você quando ora, você ora de joelhos? Você tá me fazendo uma pergunta? É, eu tô te fazendo uma pergunta. Você ora de joelho? Sim, amado. Você ora de joelho. Você frequenta uma instituição religiosa? Você vai na igreja? Irmão, eu vou na casa de oração, É, porque a mas igreja somos nós, né? você vai para orar, né? Você vai para fazer para cultuar, correto? Cultuar o Senhor, porque ele disse que nós devemos se congregar, né, irmão? É. Congregar. E Então, lá tem um líder, correto? sim. Então, aí que mora o perigo. Por exemplo, ó, você ora de joelhos, você vai num local com hora marcada para ter um relacionamento com uma entidade espiritual, entendeu? E você vai para cultuar. Isso tudo é prostituição espiritual. Mas aí, irmão, então vai sair um pouquinho. Então, Jesus, se próprio Jesus deu exemplo, que ele entendeu? Só que, veja bem, olha só, é bem claro para nós aqui que o próprio Jesus fala o quê? Não me sigam, não façam aquilo que eu fiz. Jesus, ele fez algumas coisas porque ele estava debaixo da lei. Ele era servo da circuncisão, então ele tinha que praticar algumas coisas ali. Mas depois que ele morre, ele vai lá. Primeiro ele procura Pedro. Pedro, vai lá na casa do Cornélio. Não, não, nunca comi coisa comum e imunda. Aí beleza, aí o espírito falou assim: não, com esse aí não tem como contar muito não, porque vai ser problema. Aí o espírito vai lá e escolhe Paulo. Entendeu? Ó, Paulo, durante a minha vida aqui na Terra, eu fiz isso, eu fiz imposição de mãos, eu deixei que eles batizassem, entendeu? Nós comemos a Páscoa juntos. Agora eu quero, Paulo, que você fale para eles que é para deixar os meus rudimentos e seguir rumo à perfeição. Entendeu? Peça para eles não fazerem nada
do que eu fiz lá no passado. Entendeu? Não, Mateus, não. O próprio Espírito falou isso para Paulo. Olha, irmão, como o senhor falou, é a respeito de Cornélio, certo? E Cornélio, um anjo vai aparecer para ele, certo? Leandro, tu não chegou na hora que eu estava falando sobre as 10 virgens? Tu não Não, entendeu? não cheguei, não. Não cheguei, entendeu? Já cheguei, já agora há pouco. Foi na hora que eu entrei, Fala foi a aí, hora que eu moço. cheguei. Entendeu? Ó, a terra é um mar de mortos. As pessoas na terra estão mortas no espírito. Elas vivem na carne. A diferença de carne e espírito é que quando você vai num altar, você vai num templo religioso físico, você procura ver uma figura sacerdotal, que são os fariseus hipócritas, e um templo terrestre, você está desobedecendo o Criador. Entendeu? Então é necessário a todo ser humano na face da terra nascer de novo. Nicodemos, quando ele fala isso, quando o Messias fala isso para Nicodemos, Nicodemos era um dos maiores líderes religiosos da época. Verdade. E Nicodemos orava de joelho, moço. Orava, Frequentava templo religioso. frequentava, Ele participava do culto. participava. E mesmo assim, Jesus falou que para ele, você precisa. Nascer de novo. Jesus não explicou muita coisa lá, não era nem porque ele já era judeu, ele estava lá, é porque não deu tempo, porque ele sabia que ia ser assassinado. E quem assinou a morte dele foi Caifás e Anás, ou seja, um é de Macedo e o padre Fábio de Mello, um exemplo, que são os caras conhecidos. Então o Messias foi assassinado. Só que também ele já dá o aval, agora está consumado. Ele amaldiçoou o templo, isso ele amaldiçoou o templo 3 vezes, fora o templo vindo amaldiçoado já lá atrás. Derruba esse templo de pedra falso, que em 3 dias levanta o verdadeiro, que é o corpo, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E vocês fazem da casa de meu pai, que são as pessoas, casa de comércio. Entendeu? Então, quando você está na carne, você tem que ir para uma igreja, para um templo de pedra, achar que está fazendo a coisa certa. Só que, na verdade, vocês estão em desobediência ao Criador. Jesus ele foi assassinado. Ele não foi. Porque os religiosos, os crentes e católicos, eles pensam que Jesus veio, participou do culto e depois abriu o braço e falou: pode me matar agora, pessoal. E não foi isso. O Messias veio bater de frente com os líderes religiosos e foi morto, assim como qualquer um aqui que bater de frente, os caras matam, manda matar. Entendeu? Irmão, deixa eu lhe falar, olha. Jesus ele veio cumprir as profecias que tinham profetizado os profetas a respeito dele, certo? Tá. E ele veio ser o próprio sacrifício, a qual, ano a ano, as pessoas iam lá ofertar o cabrito, o bezerro e vice-versa. Jesus veio ser o único sacrifício, irmão. E, como Jesus falou, o próprio Jesus deu exemplo, irmão, que nós devemos se congregar, irmãos. Para você ter uma ideia, ninguém aprende sozinho, irmão. Ninguém. Se fosse preciso, se alguém aprendesse sozinho, não precisava Jesus ter preparado 12 homens, entendeu? Não precisava ele ter ensinado. E ele disse o quê? O próprio Jesus, como o Senhor disse, que a gente não tem que ser imitadores de Cristo. Mas que mandou a gente imitar quem? Não foi Cristo, irmão? Você, Leandro, você trabalha em qual profissão? Só fala a profissão. Minha profissão, irmão? Certo. Já tive várias, irmão. Não, hoje você trabalha de quê? Hoje a minha profissão, irmão, é levar o evangelho. Certo, eu vou Cristo falar. é a minha profissão. Tudo bem. Só que tem um porém, irmão. Não, eu tô falando assim, se você aí, não é porque... Oi. Se você for um pedreiro, por exemplo, isso aqui agora Ele falou que ele é pastor, moço.
Beleza, eu vou chegar lá. Como é, irmão? Você é pastor, né? Ó, Eu sou pastor? veja Amém. bem. Irmão, eu não deixo ninguém me chamar de pastor. Sabe por quê? Deixa eu lhe explicar. Por quê? Porque, irmão, a Bíblia diz que o próprio Senhor disse que na cadeira de Moisés há muitos que estão sentados. Como eu sempre falo lá na casa de oração, irmão, quando tenho a oportunidade, que muitos se constituíram mestre. A Bíblia diz que muitos se constituíram mestre. E o próprio Cristo não queira ser mestre, porque duro é a cobrança de Deus para nossas vidas. E outra coisa, não somos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto, certo? Então, o próprio Senhor diz que Ele é o único bom pastor. E todo aquele que vem antes dele é mercenário. Jesus falar. Então, muitas pessoas, não é porque os outros fazem, eles cobram aquilo ou vice-versa que eu vou fazer. Não. Eu faço aquilo que Deus me manda. Como você falou lá a respeito de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ele era mestre. Só que Nicodemos, irmãos, ele falava de coisa que não tinha entendimento. Ô, Entendeu? Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. Você Veja pode só bem, deixar eu terminar aqui, mas você pode perguntar, vai. tá bom? Só não para não perder o raciocínio aqui, tá? Pode ser? Beleza, termina aí. Eu vou, ô, moço, depois que ele terminar, eu vou ter que desligar a live, porque eu já vou dormir. Ah, tá, irmão. Então vai ser bem rápido aqui, tá bom? Então, olha só. Nicodemos, irmãos, a partir do momento que ele vai ter o encontro com Jesus, por que ele não foi durante o dia? Por que ele foi durante a noite? Ele não poderia ter ido durante o dia, mas não, ele foi durante a noite. Significado. Nicodemos estava se escondendo. Naquela época, muitas pessoas queriam seguir Jesus, mas ele tinha medo de quem? Do sumo sacerdote, do sacerdote e vice-versa, dos líderes daquela época. Que, como você falou, nem ele se salvava e nem deixava aqueles que queriam se salvar. Aí, por acaso, a lei é boa? Tudo que vem de Deus é bom e perfeito. A lei salvava, sim, todo aquele que cumprisse ela, iria ser salvo por ela. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus ele cumpre aqui e fala para Nicodemos, Nicodemos, ele fez algumas perguntas. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E o que Nicodemos disse? Por acaso, Senhor, posso eu, já sendo velho, retornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele não tinha compreendido. Por quê? Primeira coisa, Jesus não anunciava carne. Jesus estava em um corpo de carne. Mas Jesus é espírito. Então, aquele que é espírito, ele não vai entender as coisas da carne. O O próprio que é Paulo... nascer de novo, Não quer nascer de novo. ô Leandro? Irmão, O que é nascer de novo? nascer de novo, que se eu tiver equivocado, os irmãos me consertem, tá? Então, o que a Bíblia diz, nascer de novo, foi o que ele disse. Quando Jesus falou que ele precisava nascer de novo, o que foi que Jesus disse? Nicodemo, tu precisa nascer da água e do Espírito. Foi Jesus falando, não foi eu. Tá? Ô Leandro, olha só. Veja bem. Eu estava falando. É nascer de novo. Eu estou respondendo para você, irmão. O próprio Jesus respondeu para Nicodemos. Como ele não sabia o que, se ele poderia retornar ao ventre da mãe dele e nascer de novo. E o que Jesus disse? Nicodemo, tu precisa nascer da água e do Espírito. Entendeu? Significado. Como o Senhor disse que tem 3 itens. Aquele que confessa e crê no coração e for batizado será salvo. Não foi Jesus que disse? Nascer de novo é ser batizado nas águas. Foi o que Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Da água e do Espírito. Foi ele que disse. Então, o que é nascer de novo? O próprio Jesus, ele não sepultou lá na carne dele os nossos pecados? Ô Leandro, Oi. deixa eu te perguntar, Leandro. Por que, que o Passa. vento sopra onde quer? Muito bem. Lá também ainda falando de Nicodemo, do capítulo 8, né? Do versículo 8. Então, ele ali vai dar exemplo para Nicodemo. Jesus vai dar exemplo para ele a respeito do vento. Eu não sei bem esse texto, irmão, não lembro ele muito bem. Eu sei que Jesus dava exemplo do vento e falou, olha, o vento vem, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele ouve a sua voz. Aí ele diz, né, assim, Nicodemo, é todo aquele, né, que tem o Espírito de Deus. Ele não sabe para onde vai, nem de onde vem, mas ele obedece. O que Jesus estava falando? Que até o vento obedece a sua voz. E muitos de nós, irmãos,
que se constituímos cristãos, lavados e remidos pelo sangue dele, não obedecemos a sua voz. E muitos de nós, Ô Leandro, Oi, Leandro, oi. olha só, já vai para terceira pergunta que eu te faço. Veja bem, e Ah, você não respondeu nenhuma delas. Quem é nascido da carne e quem é nascido do espírito, Leandro? tá. Vou responder aqui pela palavra, tá? Quem é Quando nascido da carne e quem é nascido do espírito? Tá. A carne sabemos que não vai chegar no que o espírito. Quem é carne. Quem é espírito é espírito. Então o Senhor está falando das duas igrejas, né? Que foi lá nascendo Ismael e foi Isaac, que é o espírito, e Ismael, que é a carne. É do meu entender, que diz a Bíblia, né? Agora, se o Senhor tem outro entendimento, fale para nós. Amém? Deixa eu tô falar um negócio aqui rapidinho que eu estava falando. Eu tinha perguntado a sua profissão, por quê? Porque se você for me ensinar sobre a sua profissão, é válido. Se você, por exemplo, é um pedreiro, se você é um motorista e você quiser me ensinar uma dessas profissões, o dom, você pode me ensinar. Agora, em relação à palavra, o próprio Messias fala que não há necessidade, quem fala é Paulo, que ninguém vos ensine nada, porque é o Espírito que te ensina todas as coisas e te revela o que está em oculto. Verdade. Entendeu? Então, assim, irmão, o que eu e o Herege está falando aqui para vocês é porque a gente já está no Espírito. Então, o Espírito ele revela para a gente várias coisas que estão em oculto pela religião. Só que também assim, como você falou, só tem um bom pastor, que é o Espírito. O Espírito que está dentro de você é o bom pastor, certo? Não, irmão. Agora, se você quer pegar esse título de pastor, você está desrespeitando o Criador e está dizendo que Cristo não salva ninguém, que o Espírito não salva ninguém. Quem salva é a gente ir para um templo de pedra. E salva a nossa fé, irmão. Só que assim, todo ser humano ele tem que nascer novamente, nascer de novo. Esqueceu que a religião ensinou ele durante a vida toda, certo? E começar do zero, em espírito, cara. Porque se você. Os que é carne, quando ele fala carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. As pessoas que são religiosas e frequentam um templo de pedra, eles são da carne. Porque eles têm que ir lá para ver o pastor falando, tem que ir lá para ver o cão guloso falando, ele tem que ver um altar para dizer que está fazendo a coisa certa, ele tem que ver um templo de pedra para dizer que está certo. É porque vocês estão na lei. E quando você entra no Espírito, você está numa nova aliança. A aliança agora que é outra, é da graça. Entendeu, irmão? Então, é necessário que muitos se percam. Eu tenho muito pastor aí do bem. Só que eles estão todos perdidos, cara. Vai se perder tudinho, porque é necessário que muitos se percam para que se cumpram as profecias. Os profetas não entravam em templo. Os profetas ficavam do lado de fora. Entendeu? Jesus ficava do lado de fora. Por isso que ele ficava Não, curando as irmão. pessoas. Jesus entrou várias vezes na sinagoga, irmão. Jesus ensinava na sinagoga, entendeu? Mas Ô Leandro, ele não ensinava escolinha dominical, irmão. É isso que vocês têm que entender. Ele ia lá para ensinar as pessoas qual era o caminho, por onde era o caminho. Era esse o ensinamento dele. Ele não ia para participar de culto, ele não ia lá para ficar gritando, pulando, xeberê, xabará, línguas estranhas. Ele não fazia nada disso. Por isso que quem está dentro de um templo de pedra está seguindo o evangelho da prosperidade e está no labirinto da fé. E está no poder do engano. Entendeu, irmão? Sim, pode falar. Quando você sai do templo, aí você começa a ser um após tolo, porque quando você está no templo, você é tolo. Os discípulos, eles eram tolos. Quando eles saíram do templo, eles se tornaram apóstolo, por isso que o nome é apóstolo. Entendeu, irmão? Então, Irmão, hoje não existe. Por favor, irmão, não faça isso não, entendeu? Varão, sabe por quê? Deixa eu te falar.
O próprio Cristo, irmão, ele disse que ele não se deixa se escarnecer, entendeu? E como eu lhe Sim, falei, irmão, desde o princípio eu respeito a opinião de vocês. Eu não sigo o homem, entendeu, irmão? mas Eu quando sigo o você vai no irmão, templo eu de não sigo pedra, religião. você está Pois é, irmão. seguindo Calma aí, uma deixa eu ordem. falar com ele um pouquinho, moço. Fala aí. Ô, Leandro, Fale, deixa eu irmão. te falar uma coisa para você, veja bem. O que acontece? A conversa de Jesus com Nicodemos ali, que você tocou no assunto, é o seguinte: Nicodemos estava morto. Existe um espírito dentro de você, ô Leandro, que ele está dormindo, entendeu? Ele está dormindo nesse momento. Então, quando o Messias fala para Nicodemos assim, é necessário nascer de novo, ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você está preso à religião, você precisa despertar o teu lado espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. É a dualidade do ser humano, a dualidade humana. O homem, ele é carne e ele é espírito. Como o Monza falou, aqueles que têm os seus sentidos voltados para a carne, eles querem ver o lado físico, o lado do ritual. E os que têm o sentido despertado para o espírito, eles não precisam disso, entendeu? Nós não precisamos, nós sabemos que existe um poder superior que habita em nós. Agora veja bem, eu te perguntei assim, o que é vento? Vento somos nós, cara. Entendeu? Nós somos vento. Quando nós descemos, nós sopramos aonde nós queremos. Nós descemos e sopramos aonde nós queremos. O vento sopra onde quer. A família que você nasceu foi você que escolheu. O teu pai, a tua mãe, entendeu? Os teus parentes, foi você que escolheu quando você era somente um vento. Entendeu? Quando você estava na plenitude da tua espiritualidade, você desceu. Você não sabes de onde vem. Por quê? Porque você cai no mar do esquecimento, que é a barriga da tua mãe. Entendeu? Você caiu na barriga da tua mãe. Você não tem lembrança do paraíso. E quando você está na terra, se você despertar o teu entendimento, desperta o teu lado espiritual, você sabe que você vai voltar para casa. Você não morre, você volta para casa, porque todos nós aqui já estamos mortos. Entendeu? Todos nós estamos mortos. Então, quando você desperta o teu espírito, você não sabe para onde vai, mas você vai com segurança para o paraíso, entendeu? Porque o teu entendimento já foi iluminado, entendeu? Você precisa nascer de novo, despertar o teu espírito, o teu lado espiritual, entendeu? Agora, enquanto você estiver ligado a ritual, o teu lado espiritual ele dá gemidos inexprimíveis, entendeu? Na sua mente. Irmão, olha, me perdoe que eu vou lhe falar, irmão, mas o senhor está equivocado. Tá, irmão? Em algumas coisinhas aí, tá bom? Por quê? Irmão, primeira coisa, nós não estamos mortos, irmão. Entendeu? Quem é que está morto, irmão? Aquele que não tem o Espírito de Deus. Entendeu? O Espírito de Deus é ele que dá a vida, né? Em nós. E outra coisa, irmão, e nós não somos o vento, tá? Não, irmão, nós não somos o vento. Jesus ali ele estava dando, irmão, apenas um exemplo para Nicodemos que tudo obedece a ele, irmão, tá entendendo? Que todas aquelas pessoas que dizem que tem o Espírito de Deus, irmão, mas não Ô, moça, obedecem, eu entendeu, vou irmão? desligar Então, que eu preciso dormir. amém, Beleza. Eu vou amém. dormir também, É meu irmão. bom. Mas, Leandro, Ô tá Leandro, pensando, Oi. pensa um seja pouco. bem-vindo, tá ok? Não é da Amém, noite, irmão. Amém. não é da noite pro dia, não. Leandro, a gente não vai te despertar, não é da noite pro dia. Agora você vai para casa, você vai dormir, aí você vai E a pensar palavra uma não coisa. volta vazia, A né? palavra não vai voltar vazia. E o próprio Messias falou que quem é do Espírito, ele não vai ficar de fora. Se você acha que você está fazendo certo, indo com o tempo, vai, irmão. Agora, você não pode dizer que não foi avisado, entendeu? Amém. Agora é o seguinte, depois que você ouve a verdade, se você vacilar,
O anjo está aí para te disciplinar. Você vai tomar a disciplina angelical. Entendeu? Pois é, irmão, olha. Vocês. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Antes de Pode. encerrar? Vocês acreditam no céu e no inferno? A palavra fala que inferno nada mais é do que sepultura e todo mundo vai. Tá, mas não é bem isso que a Bíblia diz, tá? Não, a palavra inferno é sepultura, cara. Pois é, não. Sepultura. O Senhor fala do Hades, né? Do Hades que é o inferno. E ele deu a parábola lá do mendigo Lázaro e do rico, entendeu? Sobre o Então, que é o inferno. Tá quando bom? ele fala o dano da segunda morte, a primeira morte é essa que a gente está vivendo aqui. Ô Moro, É o morto. É o deixa, corpo, né? deixa, vamos fazer